Olá pessoas, como vocês estão? Hoje vamos falar sobre este livro aqui, O Brasileiro é Otário? O Alto Custo de Nossa Malandragem, do Rodrigo Consta, que, cara, vamos falar sobre ele então, né? Vamos falar sobre ele. Eu marquei, dá pra ver que eu marquei pouquíssimas coisas, né? Só que não, marquei muita coisa aqui. E, bom, eu queria falar sobre esse livro, na verdade, pelo autor ser um cara um pouco polêmico, eu pensei várias vezes, cara, antes de falar sobre isso, de se eu fazia resenha ou não, porque eu ia precisar falar o nome dele e tal, eu não sei até que ponto eu ainda posso falar certas coisas, né, aqui na plataforma, mas vamos lá, né, vamos lá. Então aqui ele vai apresentar uma perspectiva, ele é um cara que ele mora fora do Brasil, ele mora, se não me engano, na Flórida, lá nos Estados Unidos, e ele fala sobre. Ele é carioca, assim como eu também sou carioca, e ele vai falar toda a negatividade que tem de você morar no Rio de Janeiro, as qualidades, ah, principalmente o lado negativo, né? Que ele vai criticar bastante coisa, e principalmente o jeitinho brasileiro, o jeitinho malandro de ser, né? Que ele vai chamar aqui de jeitinho brasileiro, que no Rio de Janeiro a gente sabe que ainda é pior, né? Porque as pessoas ainda querem ser. O jeitinho carioca é pior que o jeitinho brasileiro. Então, assim, as pessoas querem ser mais malandras. Parece que tem muito malandro para pouco otário. Tem muita gente querendo ser. Passar à frente dos outros, passar por cima e querer ganhar vantagens indevidas por cima dos outros, sabe? Parece que as pessoas querem sempre enganar, querem sempre ser os malandros, querem passar à frente, querem ter a vantagem. Então é sobre isso que ele vai criticar aqui, que é uma coisa que eu também detesto da cultura do carioca e da cultura do brasileiro também como um todo. E ele vai falar aqui, mas não exatamente do que eu achei, como eu achei que ia ser. Eu achei que foi realmente algo mais amplo. Achei que seria algo mais amplo, mas realmente não foi assim como eu imaginei, galera. Mas vamos falar um pouco sobre ele. E eu queria poder ler, pelo menos, se não todas, mas a maioria dos trechos que eu marquei, que são trechos interessantes, que vai deixar vocês pensarem aí, gerar algumas reflexões e fazer com que vocês reflitam também sobre se vale a pena comprar ou não, tá? Então eu vou ler algumas partes que eu marquei aqui nessa resenha. Ó, eu coloquei nessa parte onde ele diz: do ponto de vista econômico, diz Lívia Barbosa, o jeito, né, que ele fala aqui que é o jeitinho brasileiro, o jeito provoca má alocação de recursos, aumento dos custos de produção ou má qualidade do produto, e injustiça social, ao permitir que certas empresas e indivíduos não obedeçam à lei por meio do pagamento de gorjetas e de conexões familiares, que é o que nós sabemos que é muito comum, né? A questão do QI, quem indica, né? As conexões, ah, o, ah, o nepotismo que você. Agora não existe mais nepotismo, nepotismo cruzado, né? Que você emprega alguém e o seu parente é empregado por outro cara, e você emprega o parente do cara que você está empregando, o seu parente. Então, assim, é um empregando o parente do outro, né? Para não ser enquadrado como nepotismo. Ao funcionar como válvula de escape para o custo burocrático, o jeitinho impede o surgimento de pressão social capaz de provocar mudanças efetivas. Ao substituir o impessoal pelo intimista, o jeito encarece sobremaneira os custos de transação na economia. Aliás, a linguagem adotada por quem lhe recorre, meu chapa, meu amigo, meu irmão, minha tia, é exemplo de uma sociedade ainda com contornos tribais em que o parentesco é mais importante do que as regras formais do jogo. Onde o parentesco é mais importante do que as regras formais do jogo. Basta pensar em como seria vender produtos e serviços somente para amigos. Verdade, sinceramente é um caso a se pensar. O diplomata francês Alain Peyrefitte, em A Sociedade da Confiança, mostra como a crença nas instituições impessoais foi fundamental para o progresso dos países mais desenvolvidos. Instituições impessoais, né, como, por exemplo, não depender de uma familiaridade, de um coleguismo, de uma amizade.
Então, situações impessoais, é impessoal, isso não tem nenhum apego, você não tem apego àquilo ali. A pessoa, ela tem que cumprir tal função, então ela vai cumprir tal função, independente de se ela está cumprindo a função para um amigo, para um colega ou para um desconhecido, ela tem que cumprir da mesma forma para todas as pessoas, igualmente, e isso de forma impessoal, como está dizendo aqui, que não é o que acontece aqui no Brasil, onde tudo é o jeitinho. Se você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, é só você ter aí uma peixada, como chamam na gíria, né? É só você ter aí uma indicação, uma boa indicação, que você consegue boas vagas, uma boa oportunidade, né? Coisas que quem não tem o parentesco, né? O parentesco, assim, a proximidade, né, com pessoas influentes, aí você acaba ficando para trás, né? Infelizmente. Com o tempo, é claro que os vendedores aprenderão a lição, conhecerão a manha dos malandros, e o processo de trocas se tornará infinitamente mais burocrático e restritivo. Tudo para garantir maior segurança contra fraudes. Aqui ele está falando sobre a questão de lojas, de sistemas, para não permitir fraudes, roubos, furtos. Então, vai colocar aqui que a malandragem ela vai se adequando àquele método para conseguir burlar aquele sistema. Só que o sistema vai vir com uma medida para poder evitar aquele ato de burlamento, e vai encontrar métodos de prevenir aquilo e evitar de que aquele método seja utilizado para sabotar, burlar o sistema como forma de ganhar vantagem. Então, é o sistema engolindo o sistema, que engolindo o sistema, que engole o sistema. Segundo Campos, o prolongamento do feudalismo contribuiu para fomentar o nosso jeitinho. O feudalismo, para quem não sabe, né, o que ele vai dizer aqui, que ainda somos um país feudal, o feudalismo foi um sistema... aqui está explicando. O feudalismo foi um sistema de profunda desigualdade jurídica, em que as leis só valiam para os vassalos, não para os próprios senhores feudais. O barão ou suzerano gozava de inúmeros privilégios e governava por meio de decretos pessoais. Era a polícia, o legislador e o juiz ao mesmo tempo. Então, havia o rei, havia os senhores do rei, que era quem legislava naquelas terras, que poderia ser eldermans, e havia ali as pessoas que serviam esses senhores do rei, que cuidavam de partes diferentes, determinadas áreas do reinado. Então você tinha a área X, a área Y e a área Z. Nessas áreas, cada um tinha um senhor feudal que cuidava ali daquela região, e existiam as pessoas que serviam a ele, que faziam o trabalho braçal, e ele administrava e recorria ao rei sempre que precisava de alguma coisa, ou para relatar, ou para cobrar os impostos. Eles cobravam os impostos da população, da população que servia ali. Então, ele vai dizer que isso é um regime feudalista, que foi muito comum na Idade Média, e que vai se perpetuar no Brasil. E, de certa forma, também pode-se dizer que o Brasil também é um país patrimonialista, porque o que vale mais é o patrimônio, né? O que vale mais é o possuir, né? Você ter um objeto de grande valia. Então, ele vai colocar, segundo Campos, o prolongamento do feudalismo contribuiu para fomentar o nosso jeitinho. Resumido por George Orwell em A Revolução dos Bichos. Tem vídeo aqui no canal de George Orwell e Revolução dos Bichos, tá? Para quem quiser, tem aí no canal. Acho que foi, se eu não me engano, um dos últimos vídeos aí. Com a máxima segundo a qual todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros, que pode ser traduzida também como: para os amigos, tudo. Para os indiferentes, nada. Para os inimigos, o rigor da lei. Ao que acrescento: a lei mal interpretada, uma vez que temos infindáveis regras arbitrárias de aplicação dúbia. A lei mal interpretada, uma vez que temos infindáveis regras arbitrárias de aplicação dúbia. Ou seja, uma mesma lei que pode ser usada de formas diferentes. A mesma lei, você pode punir alguém ou absolver alguém de acordo com
a interpretação, com a forma como você vai definir se aquilo ali é ou não é tal coisa. Então você tem como pegar um mesmo decreto, uma mesma lei, uma mesma definição e usar para formas completamente opostas. Então colocou, como ele vai dizer que para os inimigos o rigor da lei, ele vai colocar, eu acrescento diferente, eu coloco que a lei mal interpretada, uma vez que temos infindáveis regras arbitrárias de aplicação dúbia. Dúbia que significa que há duas formas diferentes de se avaliar algo. Então, aqui eu vou contar sobre o patrimonialismo. Claro, ao falar das origens do nosso jeitinho, não pode ficar de fora o já batido legado institucional lusitano, né, português. Com a vinda da família real para o Brasil, no começo do século XIX, Dom João trouxe enorme séquito consigo. Então, se fincam as bases definitivas de nosso velho e conhecido patrimonialismo, por meio do qual a coisa pública é tratada como coisa nostra. Coisa nostra é coisa nossa, né? Veio do italiano, coisa nossa. Então, a coisa pública que deveria ser do povo, que deveria ser impessoal, que deveria ser para todos igualmente, fica para um número de pessoas que são ali os amigos do rei, né? As pessoas que trabalham para o rei, que estão próximas dele ali, as pessoas influentes. Então, desde sempre, desde a chegada dos portugueses, desde antes da chegada dos portugueses, o Brasil sempre foi o lugar de eu conheço um cara, né? As pessoas acham que isso vem de hoje, ou vem de recente, não, isso vem muito antigo. A questão de você ter mais oportunidades se você conhecer as pessoas e não se você está fazendo o certo, né? Então, há muitas vantagens e devidas de acordo com o seu grau de proximidade com pessoas que importam de alguma forma para conseguir o que você quer. Ser um dos amigos do rei, portanto, sempre teve um valor extremamente alto no Brasil. Vês, pois, que onde tudo está sob o poder de uma facção, não se pode dizer que existe república, disse Cipião. Onde as coisas estão sobre o jugo, sobre o poder de uma facção, não pode ser chamado de república. Sim, porque não existe coisa pública, já que a facção faz o seguinte, ela determina que algo não é do povo de forma imparcial, e sim que pertence a indivíduos, alguns indivíduos mais do que outros indivíduos, porque alguns estão próximos e outros são desconhecidos, então não merecem nada, e os próximos merecem tudo, e quem não se conhece não merece nada, o rigor da lei, né? Então, ele vai dizer que até semanticamente é possível determinar que realmente onde a facção controla não existe república. Então, basicamente, cara, eu tenho muitas dúvidas se o Brasil é realmente uma república de acordo com essa interpretação, porque, cara, ele sabe que isso aqui é tudo comandado por facções. Tudo comandado por facções, não só as facções criminosas, ostensivas, de armamento ostensivo, que tem poderio bélico, né, com arsenal de guerra, mas também a própria classe política é uma facção, né? Muitos grupos de políticos são uma facção, então eu não sei se realmente é uma coisa pública. Para mim parece uma coisa nostra, como a máfia italiana dizia, coisa nostra. O que é nosso é nosso e o que não é nosso também é nosso, né? E tudo que for conveniente é nosso. Quem fica de fora desse círculo seleto se sente um otário, pois é instado a pagar a fatura dos privilégios alheios, ou seja, quem não se beneficia é quem paga a fatura do privilégio, da malandragem de quem se apropria dos bens, quem se apropria das vantagens indevidas, dos privilégios. Cara, tem muita coisa interessante nesse livro, ele fala muito bem sobre isso. Eu acho que ele não se aprofundou muito historicamente, até porque ele não é historiador, ele é economista. Então, eu acho que ele deveria pegar um estudo mais antropológico e pegar mais no passado, mais na nossa história, mais nas nossas raízes, né? Na nossa base, sobre como isso sempre foi o estilo do brasileiro e como o brasileiro nunca mudou isso. Por quê? Ele consegue vantagem na hora.
mas a longo prazo isso o prejudica, né? Pelo menos o brasileiro médio. Ele consegue vantagem na hora, então ele consegue vantagem na hora, então ele tá tudo bem, consegui minha vantagem, vou seguir em frente. Ah, consegui outra vantagem, vou seguir em frente. Consegui outra vantagem, vou seguir em frente. Com o tempo, esses gatilhos, essas gambiarras vão dar errado e com o tempo ele vai acabar se prejudicando, acontecendo algo realmente complicado que o prejudique de certa forma. E quem pode mudar isso, a nossa classe política, é a que mais se beneficia do jeitinho brasileiro, é a que mais tem privilégios. Então é o que menos vai fazer algo para mudar. São mínimos os políticos, para não dizer que tem um ou dois, são mínimos os políticos que querem realmente mudar, tirar benefícios, tirar privilégios, receber menos. Tem pessoas bem intencionadas na política que querem fazer isso, mas um ou dois, cara, para não dizer que é um ou dois, como eu disse, a minoria que é alguma coisa realmente mais enxuta, mais minimalista. E ele vai colocar aqui, ó. O patrimonialismo é a vida privada incrustada na vida pública, sintetizou o escritor mexicano Octavio Paz. Em um Estado patrimonialista, não se distinguem com clareza o público do privado. Isso aqui é claro no Brasil. A gente não consegue saber a diferença do público e do privado. Parece que tudo é a mesma coisa. Não existe. Em outros países, repúblicas sérias, repúblicas firmes, você percebe onde para o privado e começa do público. Você sabe o que é do cidadão, o que é igual para todo mundo e o que é seu. Aqui parece que o que é do público é das pessoas e não é. Então você tem aí muitos políticos, servidores que se apropriam da sua função para conseguir benesses e não são de forma lícita. Então você percebe que tem muitas pessoas que se apropriam da profissão que tem, do carro que tem, para estar à frente de outras pessoas. E isso, cara, em repúblicas sérias, não se sustenta. Isso não fica impune. Isso, na verdade, vai ser dificultoso de acontecer, porque as pessoas sabem que realmente há lei. Que realmente a lei ela cobra nesses países. Mas aqui no Brasil não pega, e quando pega não dá muito certo, porque deixa um tempinho lá, depois solta. Então, né? É um país extremamente patrimonialista, sempre foi, e eu não sei até quando será, mas pelo visto nada foi feito para modificar. Até porque as pessoas que podem modificar sempre são as pessoas que estão se beneficiando de alguma coisa. O princípio básico da economia patrimonialista, segundo Vélez, é a privatização dos lucros, socialização dos prejuízos, né? É aquela coisa, né? Quando ela está dando lucro, aí vai para a empresa, né? Aí vai para a empresa. Mas quando dá prejuízo, aí não vai para a empresa. Aí quando dá prejuízo não é a empresa que paga. Quando dá prejuízo é a população que tem que pagar o prejuízo da empresa. Então assim, quando tá ganhando, segura. E quando tá perdendo, joga para a população e pronto. Em seu livro, ele tá falando aqui do... ele tá falando do mesmo cara ainda, o Vélez. Em seu livro, Philosophy, Who Needs It? De Ayn Rand. A Ayn Rand é muito famosa, ela tem aquele livro Revolução de Atlas, que é um livrão. Um livro, não sei se é um livro muito bom, mas é um livro bem grosso, grande assim, cara. E eu não li ainda, mas planejo ler algum dia. Na Ayn Rand vai lembrar que aqueles que buscam um grupo, conforme definição acima, estão atrás de proteção contra os de fora. Quem busca um grupo está buscando proteção contra quem está de fora, eximindo-se da necessidade de pensar por conta própria. O que o grupo demanda em troca é a obediência às suas regras, às quais o sujeito está ansioso para atender, justamente porque representam a própria garantia de proteção. Fato. Então você se alia a um grupo, você se protege das pessoas que estão de fora, eles te protegem e você também os protege futuramente, quando você tiver mais
entendendo mais do processo ali, você os defende. E o preço para isso, para essa proteção, é você aprovar, aceitar, autorizar, confirmar tudo que eles propuserem. Então, você se torna ali um vendido. As pessoas se vendem. Isso é uma coisa que eu odeio muito, cara, são pessoas vendidas, que se vendem para o sistema. A pessoa se vende para o sistema, esquece de quem é, esquece de onde veio. Para ela o que importa é o lucro, os benefícios, as conexões que ela vai fazer, as pessoas que ela vai conhecer e tal, que ela vai ter. Quem vai começar a idolatrar essas pessoas, os fãs, então as pessoas que acabam não se perdendo, né? Talvez essas pessoas já estivessem perdidas, só que antes ninguém prestava atenção nelas, porque elas não eram famosas e nem ricas. Aí elas se tornam famosas e ricas e as pessoas começam a perceber que elas são vendidas e acham que elas se venderam, mas na verdade elas sempre foram pessoas com moral questionável, né? Com moral dúbia. Nos países mais desenvolvidos, o senso de justiça e responsabilidade é mais importante do que qualquer indivíduo. Há uma consciência social onde o todo é mais importante do que o bem-estar de um só. E por ser um dos principais pilares de uma sociedade que funciona, ignorar isso é uma forma de egoísmo. É sempre mais fácil não confrontar e ser boa praça, só que onde não existe confronto, não existe progresso. Aquela coisa, né? Ah, deixa o sistema ser assim mesmo. Ah, é assim mesmo, deixa do jeito que tá. Não, não reclama não. Não, não bate o pé não. Não, não modifica não, porque é assim mesmo. Aí coloca, é sempre mais fácil não confrontar e ser uma boa praça. Ah, deixa pra lá, deixa disso. Só que não existe, onde não existe confronto, não existe progresso. Então, se você não confronta, você não debate ideias, você não mostra satisfação e você não consegue mudar aquilo ali e melhorar eventualmente. Vamos ler mais um trecho aqui, porque eu acho que está ficando um pouco grande, né? Antigamente eu fazia, galera, antigamente eu fazia vídeos muito grandes. Eu cheguei a fazer uma resenha de 50 minutos e um indicando séries de uma hora. Eu cheguei a fazer o máximo que foi 1 hora e 1 minuto que eu fiz, né? Então, assim, eu tô fazendo. Depois disso, eu comecei a pensar em fazer vídeos mais curtos, porque eu perguntei na enquete, a galera falou que queria vídeos mais curtos, então eu comecei a fazer vídeos mais enxugados, assim, resumindo mais. Mas realmente tem alguns assuntos assim, cara. Por exemplo, olha o que eu peguei desse livro aqui, né? Olha o que eu peguei. Isso tudo aqui, cara, essas bandeirinhas todas aqui foi o que eu peguei. Isso aqui foi o que eu li até agora. Então, assim, eu poderia falar sobre tudo isso, poderia, mas acho que vai ficar um pouco extenso aqui no canal. Eu acho que vai ficar bem extenso, então eu vou ler mais algumas partes aqui. Como disse o poeta Hölderlin, o que sempre fez do Estado um verdadeiro inferno foram justamente as tentativas de torná-lo um paraíso. Então, tentar tornar o Estado um paraíso provocou o inferno todas as vezes. Isso aí é uma frase, não sei se foi dita por esse poeta mesmo, mas é muito comum você ver as pessoas falando por aí. E tem aqueles, né, que gostam daquela utopia, que não, o Estado é maravilhoso, o Estado vai decidir o que é bom, o que não é, o que é justo ou não, a igualdade, mas não é o que nós vemos. É sempre ditadura, autocracia, perseguição, censura, né? Todas essas maravilhas, esses regimes florescentes aí que as pessoas falam, nossa, vai ser aqui um regime maravilhoso, vamos derrubar o capitalismo, mas, como sabemos, nenhum desses países tem liberdade de expressão, liberdade de opinião, né? Nenhum tem democracia, então. E tem pessoas que não ligam para a liberdade realmente, tem pessoas que acham que a liberdade é algo muito subjetivo para elas. A liberdade né, é como diz o próprio Olavo, ele vai falar que quando você fala com uma pessoa que ela vai perder a liberdade dela, ela fala: que liberdade? Nunca tive isso, não sinto falta, não ligo. Não vai falar isso, mas vai passar pelo inconsciente dela esse raciocínio.
Então, você não pode mostrar para uma pessoa que ela vai perder algo que ela nunca teve. Mas aqui no Brasil, de certa forma, eu sinto que não necessariamente as liberdades foram suprimidas daqui para trás. Eu acho que estão sendo suprimidas daqui para frente. Ou melhor, que estão sendo suprimidas e vão continuar sendo. Mas daqui para trás eu até acredito que houve um pouco de liberdade no Brasil, por mais que restrita, mas teve. Mas está piorando. E quando você fala para uma pessoa, você vai perder você vai perder dinheiro, você vai perder um ente querido, ela, nossa, ela se preocupa, realmente, é para se preocupar. Mas quando você fala, você vai perder suas liberdades, cara. Você votando nesse cara aí, você vai perder suas liberdades. Você, você pensando dessa forma, você tendo essa opinião, você vai perder suas liberdades, cara. Você está caminhando para perder suas liberdades. A pessoa, nada é a mesma coisa para ela, porque ela quer saber do chopp de amanhã, da cervejinha de amanhã, do pagode de amanhã, entendeu? Então, assim, ela não tá nem aí para isso. Ela realmente não se importa se vai perder liberdade ou não, porque ela não é algo tangível. E a pessoa só vai se preocupar mesmo, só vai sentir na pele como é perder uma liberdade quando ela tiver muito tempo perdida essa liberdade e não puder falar mais nada, porque o sistema sempre quer mais. O sistema sempre quer. Ele pega o dedo, depois, aí você dá o dedo. Aí ele pega a mão, aí você. Melhor, você dá a mão, ele pega a mão. Você dá o braço, ele pega o braço. Aí daqui a pouco engole o corpo todo. Então o sistema ele sempre vai querer mais. E em algum momento, cara, as pessoas não aguentam. No momento as pessoas chegam no limite e falam, já chega, não aguento mais ser engolido pelo sistema. E. Só que nessa hora, você já não tem voz, as pessoas estão com medo, não tem mais força para lutar. Infelizmente, é triste, sabe? É triste, mas é isso, né? A melhor forma de tornar o país um inferno é tentar fazer dele o paraíso. Repetem que falta apenas vontade política, de modo que, para cada novo fracasso do governo, mais governo é visto como necessário. Ah, o governo está fazendo errado. O que a gente vai pedir? Mais governo, né? Esse pessoal que quer sempre mais governo, mais Estado. Então, assim, o problema é a corrupção. Ah, como vamos resolver isso? Vamos dar mais poder aos políticos. Pô, vamos blindar os políticos. Pera aí, né? A iniciativa privada tem sido responsável pelos grandes avanços da humanidade, pelo progresso na saúde, pelas técnicas de produção modernas que permitem mais conforto a todos, pelos revolucionários métodos de transporte, pelas inovações da informática e mais uma infinidade de coisas. Poucas pessoas conseguem enxergar com clareza a ligação casual entre o excesso de regulação e os fracassos de empreendimentos privados a longo prazo. A miopia dos leigos faz com que apenas os impactos imediatos sejam notados. Apenas os impactos imediatos sejam louvados. A pessoa só sente aquilo que vai prejudicar agora e que ela pode, de preferência, ela pode ver ou sentir. Se for algo mais abstrato, por mais que importante, isso não vai incomodá-la. E isso, cara, é um grande erro. Porque os valores mais fundamentais, os itens mais fundamentais, eles são intangíveis. Eles são o quê? A sua vida, a sua liberdade, tudo isso. A sua saúde. No entanto, o organismo social é complexo. Cada parte afeta a outra, e muitas vezes de forma imprevisível. A consequência é que, nos esforços para curar males específicos, na maioria das vezes, causam-se males colaterais, inesperados e ainda maiores. É isso, galera. Então, foi isso aí, uma resenha um pouco mais longa aí, porque realmente precisava falar bastante coisa. Eu li aqui basicamente 1/5 do que eu precisava ler, de tudo que eu marquei, né? Queria fazer algo mais completo, falando sobre todas as partes que eu marquei. Mas é isso. O Brasileiro é Otário, de Rodrigo Consta. E o alto custo da nossa malandragem. E realmente,
a malandragem ela pode favorecer no momento imediatamente, mas a longo prazo isso vai prejudicar bastante, não só a pessoa individualmente, como toda a coisa pública, como toda a população vai sofrer de acordo ah, com o desenrolar dos processos que vão acontecendo de acordo com aquela gambiarra que foi feita. Então, você faz uma coisa errada, ela pode não te prejudicar agora, mas ela vai prejudicar outra pessoa, que outra pessoa vai precisar do que você usou ali devidamente e não vai conseguir. Então, em algum tempo, é uma pessoa usando o seu benefício. Entendeu? Então, até que ponto vamos continuar assim? Isso aí, galera. Mais uma resenha. Aí foi uma vibe mais tensa aí, não foi tão tranquila assim, porque realmente são assuntos que, cara, me deixam reflexivo e pensativo, bastante pensativo. Então é isso, galera. Isso aí, mais uma resenha pra vocês aí. Queria que fosse mais completa, talvez eu faça a parte 2, não sei, tô pensando. Mas é isso, galera. Qualquer coisa dá um like aí e se inscreve no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fui!